para x pequeno. Tá? Então, eu vou pegar esse fator que está no denominador e passar para o numerador. Esse vai ser o mesmo numerador. Vou escrever assim, 1 mais, certo? Desculpa, o mesmo numerador, vezes 1 menos i lambda sobre 4 fatorial integral 3x' 3 vezes esse cara aqui. E agora eu vou fazer o produto desses termos que estão aí. Certo? Então, vamos ver quanto é que dá. Mantendo espíritos a teoria de perturbações. Ou seja, se eu estou trabalhando em ordem lambda, eu jogo fora caras da ordem lambda 2. Né? Então, 1 vezes esse cara todo dá esse cara todo, naturalmente. Então, vamos escrever aqui. Menos i ao quadrado, né? Isso aqui é default, né? Então vai ter xy mais i lambda sobre 4 fatorial integral 3x mais 12, né? Mais i lambda sobre 4 fatorial 3 integral 3x esse é 1 vezes o cara. E agora eu vou multiplicar i lambda sobre 4 fatorial vezes o cara também. Né? Então é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Só que aqui eu tenho lambda. Quando eu multiplicar por esse, eu tenho um cara chamado lambda 2. Portanto, em ordem lambda, ele não contribui. E nem multiplicando por esse. Então, o único termo que vai sobrar dessa multiplicação vai ser isso vezes isso. Então, isso vezes isso dá exatamente isso aqui, ó, menos i lambda sobre 4 fatorial 3 integral dx' xy x'. Então, dá para ver que esse termo que está aqui cancela com esse termo que está aqui. Tá certo? Deixando para a gente somente a nossa expressão de G2, menos i ao quadrado, xy mais i lambda sobre 2, é 12 sobre 4 fatorial, que é 24, isso é só. Integral de x', é muita coisa para acontecer, né? Para que a gente termine com um negócio tão pequeno. Muita derivada funcional, como 6 derivadas funcionais. Né? Faz a conta como é que vai ser na próxima ordem. Você tem 8 derivadas funcionais, 4 em relação ao vértice y', outras 4 em relação a x', e mais as 2 derivadas funcionais externas, ou seja, nós vamos para 10 derivadas funcionais. Certo? Você vê o que aconteceu, né, com esse gráfico que está aqui. Ó. O princípio estava contribuindo. Ele foi cancelado por essa contribuição que está aqui. Isso é um fato geral. Isso sempre vai acontecer. Toda vez que você tiver um gráfico onde tem um pedaço dele que não está conectado aos pontos externos da função do meio, certo? Nesse caso, a nossa função
pontos de zero são x, y. Se tem esse pedaço aqui que não está conectado nem para x nem para y. Isso aqui é chamado uma bolha de vácuo. Esse tipo de processo é um processo absolutamente inobservável. Certo? Esses processos são cancelados exatamente pelo fator de normalização. Sempre. Está cedo para falar disso. Não estou falando. Certo? Eu quero chamar a atenção para as coisas que são gerais. Né? Nós vamos agora aprimorar nossas regras que a gente já começou a escrever, de alguma forma. Eu verifico o seguinte: toda vez que eu tenho um ponto do qual saem 4 linhas, eu vou ter uma integral dessas. Um ponto do qual saem 4 linhas significa 4 derivadas funcionais que foram pareadas. Então, aqui eu tinha 4 derivadas funcionais em relação a j de x', 2 delas parearam com x e y, e outras 2 delas parearam com x', para produzir essa contribuição diferente de zero. Tá certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: toda vez que eu tiver um ponto como esse, onde saem 4 linhas, essas 4 linhas são associadas com as 4 derivadas funcionais. Eu vou chamar pontos da onde saem 4 linhas, eu vou chamar de vértices. Tá certo? Então, quando eu tiver um cara assim, um vértice, né, isso aqui significa, né, que lambda sobre 4 fatorial integral em d3x'. Isso aqui foi o x'. Certo? Então, se as minhas regras forem essas duas agora que eu coloquei aqui, o meu resultado, né, ele vai ter que ser escrito assim: menos i ao quadrado certo? Na verdade, as regras fazem com que você incorpore, inclusive, esse fator de simetria que está aí. Então, nós vamos fazer uma outra discussão, e aí essa incorporação desse fator de simetria vai ficar mais clara. O que eu estou chamando de fator de simetria é esse 12 aqui, esse 3 aqui, coisa desse tipo. Tá? Então, vai haver uma forma de a gente calcular esse fator de simetria para o gráfico, né? E, portanto, não vou precisar escrever explicitamente toda vez que eu escrever a coisa. O que vai acontecer no final da história, né, descontando menos i ao quadrado, né, a gente não tem que ver o que a gente faz com ele, isso aqui vai ser simplesmente isso aqui, xy mais isso aqui. Né? Menos i ao quadrado. Bom, o que eu fiz aqui? Eu só ensinei vocês a escrever uma expressão cheia de integrais em termos de desenhos, não é nada. Isso aí não serve para nada se você tiver que fazer a conta o tempo todo. Né? Se sempre tiver que fazer essa conta, isso não serve para nada. Então vamos dar uma olhada aqui, né, para ver se a gente identifica alguns padrões aqui dentro do que está acontecendo. Né? Dá uma olhada para o Z0 de J. Z0 de J, a gente escreveu assim: um exponencial
né, de x, né? Isso aqui nós definimos como um fator do meio, não é isso? Na verdade, eu botou um menos i aqui, agora eu estou incorporando o menos i ao propagador. A aula é uma aula em construção, desculpa. Né? Estou incorporando o menos i ao propagador. Então, quando eu faço isso, né, esse objeto que está aparecendo aí, ele tem a seguinte estrutura: ele é 1 mais isso, mais 1 sobre 2 fatorial. Isso, mais 1 sobre 3 fatorial. Né? Qual é a sua tarefa? A sua tarefa é tomar derivadas funcionais, não é isso? Em relação a esse cara. Quer dizer, essas derivadas funcionais vão envolver as derivadas que estão no z, que vem daquele termo lá da integral de x', de v de d de x', né? E vai envolver derivadas funcionais que estão do lado de fora, que definem a função de Green. Né? Então eu tenho que tomar, vamos supor, um certo conjunto de derivadas funcionais sobre o z0. Né? No caso do G2, eu tenho que tomar duas derivadas funcionais. E como a gente está vendo na ordem 1, a gente tem 4 derivadas funcionais em relação a j de x'. Essas 4 derivadas funcionais em relação a j de x' carregam uma integral de x' e mais aqueles fatores i lambda sobre 4 fatorial. Né? O efeito de cada derivada funcional dessas é acabar com um x'inho desse. Tá certo? Então, se eu contar quantas derivadas funcionais aqui eu tenho 6 derivadas funcionais. Se eu olhar para essa expansão aqui, do Z0, né, está bastante claro, né, que só tem um termo aí que vai colaborar. Né? Deixa eu escrever o próximo termo aqui. O próximo termo aqui é 1 sobre 4 fatorial. Assim por diante, né? Olha só. Se eu agir com 6 derivadas funcionais sobre esse termo, dá zero. Sobre esse termo, dá zero. Eu só tenho duas correntes. Duas derivadas funcionais matam as duas correntes, as outras 4 não tem que matar. Sobre esse termo, dá zero. Eu tenho 4 correntes e tenho 6 derivadas funcionais. Tá certo? Sobre esse termo, não dá zero. Eu tenho 8 correntes. Eu tenho 6 derivadas funcionais, mas não dá zero, mas sobram duas correntes. Quando eu fizer j igual a zero, ele vai para zero. Então, de toda essa série aqui, o único termo que contribui é esse termo que está aqui. Tá certo? Então, esse G2 envolve a atuação desse conjunto de derivadas funcionais sobre esse termo aqui, ó, 1 sobre 3 fatorial. Vezes isso. Eu tenho precisamente 6 derivadas funcionais, eu tenho 6 correntes. Cada derivada funcional pode escolher à vontade sobre qual corrente ela atua. Tá certo? Pode escolher à vontade sobre qual corrente ela atua. Então, o que vai acontecer é que essas derivadas funcionais vão se distribuir aqui nesse termo que está aqui de todas as maneiras possíveis. Vamos dizer, uma dessas atua sobre esse, a próxima atua sobre esse, aí uma dessas externas atua sobre esse, a outra externa atua sobre esse, e as outras duas atuam sobre esses dois. Esse é um jeito de eu produzir uma contribuição diferente de zero. Outro jeito. Uma dessas derivadas atua sobre esse, a outra atua sobre esse, né? Uma das externas atua sobre esse, outra das externas atua sobre esse,
E as outras duas que sobraram, uma atua sobre esse e outra atua sobre esse. Cada derivada funcional dessa que atua, elimina um x daquele de corrente e bota o pontinho associado com ela no lugar. Tá certo? Então, tudo que eu tenho a fazer é contar, tá certo? Todas as maneiras possíveis dessas derivadas funcionais atuarem nesse caso aí. Todas as maneiras possíveis, e se houver mais maneiras dessas que vão produzir o mesmo resultado, eu tenho que somar esses resultados. É isso que vai produzir os fatores de simetria aqui. Tá certo? Então vamos refazer essa conta desse jeito aqui. Tá certo? Desse jeito que está acontecendo aqui. Olha só. Vou atuar primeiro com essas duas. Agora fica mais fácil fazer assim. Né? Vou atuar primeiro com essas duas aqui. Então, vamos ver de todas as maneiras que eu posso atuar com essas duas derivadas ali dentro. Tanto faz, comuta, né? Certo? Então, eu posso pegar essa primeiro, por exemplo, vira x e mantém isso. Vira y e mantém isso. E esse aqui mantém assim. X pega esse, Y pega esse aqui não pega. De quantas maneiras possíveis eu posso fazer isso? Olha, o X aqui, ele tem 6 opções, certo? A derivada funcional vai me dar aquele pontinho X quando eu estou em 6 correntes possíveis. Tanto faz. Quando eu estou em 6 correntes possíveis. Quando ela atuar em uma, sobram 4 opções para o Y. Certo? Então aqui eu tenho 6 vezes 4 possibilidades disso aqui acontecer. Eu terminar com uma coisa dessa. Em coisas análogas a isso. Porque se o X atuar nesse aqui, ou se o X atuar nesse aqui, dá mesmo. A estrutura ali vai ser repetida apenas se o Y atuar num cara diferente do cara que atuou no X, só isso. Então tem 6 vezes 4 possibilidades. Outra coisa que eu posso fazer, né, é fazer o seguinte, olha, o X e o Y atuam no mesmo cara e os outros ficam lá parados. Certo? De quantos jeitos eu posso fazer isso? O X ele tem 6 opções. Mas quando o X escolher uma opção, o Y não tem mais opção nenhuma. Ele tem que escolher o mesmo cara com o qual o X está pareando lá. Então aqui eu tenho 6 maneiras. Deixa eu colocar um sobre 3 fatorial aqui do lado de fora. Certo? Bom, agora eu venho com os pareamentos dessas derivadas funcionais Jx'. Certo? Aonde que eles podem atuar? Então, eu tenho que investigar que tipo de estruturas eu posso montar, todos os tipos de estrutura, e ver quantas maneiras eu tenho de montar essas estruturas.
Certo? É bom entender aqui que não tem mais nada que dê para fazer. Aqui foi o x e o y pegam termos concorrentes distintos e aqui o x e o y pegam o mesmo termo. Certo? Eu não tenho mais nada para fazer com essas duas derivadas funcionais. Tá? Agora eu tenho 4 derivados funcionais internos para parear aqui. Né? Então eu tenho que ver quantas possibilidades eu tenho nessa estrutura e quantas eu tenho nessa. Tá? Eu vou pegar 1 sobre 3 fatorial integral do x de mim. Né? Agora eu tenho, vamos lá, D3, dj de x ao 3, 6 vezes 4. Por exemplo, eu posso pegar o x' e parear com o x, ou o x' e parear com y. Né? Isso aí não teria opção nenhuma. O x já está assinalado ali, né? Só tem, se eu for fazer isso, né, o x' pareia com o x, o x' pareia com o y, só tem uma possibilidade de cada uma dessas coisas acontecer. Então, aqui eu tenho x, x', y. Ou a mesma coisa, x. Eu posso fazer o x' parear com um desses dois aqui, e aí eu tenho duas possibilidades para o x'. Então eu tenho 6 vezes 4 vezes 2. Certo? O outro termo que está aparecendo aqui, eu tenho 4 possibilidades de pareamento do x'. Então, vamos ver 6 vezes 4. Uma das 4 derivadas funcionais vai produzir esse efeito que está aí. Certo? Todos esses termos são diferentes, em princípio. Certo? Vamos botar mais uma derivada funcional. Então, agora tem mais uma derivada funcional de x', eu tenho que contar as formas que ela pode se distribuir nessas possibilidades que estão restando aí. Né? Então, aqui ele pode ou se parear com y, ou se parear com um desses caras. Se ele quiser se parear com y, não tem saída. Né? Então ele vai ter 6 vezes 4. Isso que está aqui. Se ele quiser se parear com um desses caras, então ele vai gerar duas possibilidades. Dessa coisa que está aqui acontecendo. O segundo termo, ele pode se parear com o x. Né? Nesse caso, ele vai produzir um termo idêntico ao que tem ali na frente. Então, eu vou ter 2 vezes esse cara que está aqui. Certo? Ou ele pode se parear com o termo que está lá embaixo, e aí ele vai gerar um cara que ainda não está presente aqui, que é um cara assim. X. Esse aqui tem duas possibilidades de acontecer.
vindo do terceiro termo, o cara pode se parear com x ou se parear com y. Tá certo? Em qualquer uma das opções, ele reproduz caras que já estão ali. Tá? Por exemplo, se ele aqui se parear com x, ele fica com x, x', y corrente, x' corrente. Esse termo já existe. Tá? Então ali tem 6 vezes 4 vezes 2, esse pareamento, né, vai dar 2 vezes isso. Eu esqueci do 6 vezes 4 aqui, né? Nesse daqui. Tinha um 6 vezes 4 vezes 2. Tinha um 6 vezes 4 que eu esqueci. 6 vezes 4 vezes 2. Tá? Então, pareando com y, né, ele também vai me gerar um termo análogo a esse. Né? Então, tem também duas vezes esse cara aparecendo. Né? E ele pode se parear com o irmãozinho dele lá, o outro x'. Né? Então, esse aqui vai dar 6 vezes 4 vezes 2. X', só tem uma opção também para fazer isso. O último termo ali, né, ele tem duas coisas que ele pode fazer. Ou ele se pareia com esse mesmo x' que já está acontecendo aqui, e aí ele fica assim. Ou ele se pareia com um desses dois que estão aqui, dando uma estrutura assim. Certo? Temos duas derivadas ainda para tomar, né? Vamos lá. Agora eu tenho mais uns 5 minutos que a gente tem. A última derivada não tem problema nenhum. A última derivada não tem que contar nada, não tem opção. Né? Essa daí ainda tem algumas opções. Então, se duas derivadas aqui, né? Uma derivada x' tem duas opções para se parear aqui, então você vai ter 2 integral com x' e a derivada com x', né? E aqui você vai ter x', y', x', corrente. Aqui, esse cara tem 2 vezes 6 vezes 4 vezes 2 possibilidades. O segundo termo, né, ele tem duas opções que vão reproduzir esse x', yx', que é a mesma coisa que está lá na frente, 2 vezes 6 vezes 4 vezes 2, e vai ter um 2 a mais. Certo? Dentro dessa história. E a outra opção vai ser x', y corrente, y corrente,
que é uma única possibilidade, 2 vezes 6 vezes 4 vezes 3. Esse aqui não está aparecendo ainda, né? Então, o terceiro número 2 vezes 6 vezes 4 vezes 2 também. Né? Aí o x pode ir com x', y com x', e o x' com corrente. Isso só pode acontecer de um jeito, e isso já está contemplado ali na frente, então aparece mais aparece 3, né? Esses caras aqui. Depois, x componente, y com x' e x' com x'. Esse ainda não está contemplado, deixa ele quieto aí. Número 4. Quarto dá, novamente, x com x', y com corrente, x com x, então 6 vezes 4 vezes 2, então ele vai se somar aqui para dar 3. Depois tem a mesma contração, só que o y com x', ele vai se somar aqui para dar 3. São as duas únicas opções. Aí a penúltima só vai aparecer 2 vezes 6 vezes 4, aí você tem xy, corrente. Mais nada. E na última você tem 6 vezes 4 vezes 2. Aí você tem também duas opções para escolher aqui. Então você reduz 2. X com y. X' com x' com corrente. Se Deus quiser, né? A última derivada funcional você não tem opção nenhuma. Né? X', né? Aí esse cara vira x', não tem opção. Esse cara vira x', não tem opção. Esse cara vira x', não tem opção. Esse cara vira x', esse cara vira x'. Certo? Então a gente tem só que ver quais são os caras que se somam no meio dessa história. A gente vai ter contribuição do tipo x com x', y com x', x' com x'. Certo? Olha, x com x', y com x', x' com x'. Essa contribuição vai ser igual a essa. X com x', y com x'. Essa também vai ser igual a essa. E essas duas vão ficar de outro jeito. X com y, x' com x', aguento mais. Falar disso. Então a gente tem só que somar esses coeficientes agora, tá certo? Então, 3 vezes 2 vezes 6 vezes 4 vezes 2. 6 vezes 4 vezes 2. Esse é
fator comum, né? Então você tem 6 mais 3 mais 3, 12, né? 12 vezes 6 vezes 4 vezes 2, vezes essa contribuição aqui, x com x', y com x' com x'. Né? E essas duas então aqui você tem 6 vezes 4 vezes 2, mais 6 vezes 4 vezes 2 vezes 2, então você tem 3 vezes 6 vezes 4 vezes 2. Certo? E fica uma coisa do tipo xy, x'. Certo? Faltou uma coisa aqui, mas eu percebi no meio, só estou falando agora. Quando eu escrevi isso daqui, né, cada vez que eu tiro uma corrente dessas, né, de um cara que tem duas correntes, eu botei duas possibilidades. Só que eu tenho um fator de 1/2. Tá certo? Esse fator de 1/2 é justamente para descontar essas duas possibilidades. Então, se eu fizer essa notação que está aqui, é legal eu botar esse fator de 1/2 explícito. Porque eu não estou descontando ele automaticamente quando eu faço os derivados funcionais. Daí esse monte de 2 aí no meio do meu caminho. Né? Então aqui, por exemplo, ó, nesse termo que está aqui, eu tenho 1 sobre 2 fatorial aqui, 1 sobre 2, 1/2 aqui, 1/2 aqui, 1/2 aqui, 1/2 ao cubo. Então eu tenho que dividir por 1/2 ao cubo nessa história. Né? Aqui eu tenho fator 2 ao cubo. Aqui eu tenho o mesmo fator 2 ao cubo para dividir por esses caras. Aqui no meio do cálculo das minhas derivadas funcionais, eu considerei duas opções diferentes, derivar aqui e manter esse, ou derivar aqui e manter esse. Só que eu tenho aquele 1/2, aquele 1/2 ele mata justamente essa história, essas duas opções diferentes. Então essa é uma coisa que eu devia ter levado em consideração no meio da história, não levei. Então, lembrando que a gente tem um lambda sobre 4 fatorial, né, no meio jogada, né? O 4 fatorial é essencialmente o 6 vezes 4. Tá certo? Não problema com isso, não. Não. Hã? Não entendi. Não é lambda sobre 3 fatorial? Hã? Não é lambda sobre 3 fatorial? Não, lambda sobre 4 fatorial. Mas ainda tem 3 fatorial ali. 3 fatorial. Ah, tem 3 fatorial do lado de fora, a história toda, né? 3 fatorial vem daqui, ó. Né? Lambda sobre 4 fatorial vem do potencial. Né? Então, 4 fatorial é 6 vezes 4, né? 4 vezes 3 vezes 2, exatamente. Então, esses fatores 6 vezes 4, eles caem fora com 4 fatorial. Né? O 3 fatorial, né, vai me matar. Não podia escrever. Tem que pegar o 2x'. Esse cara aqui está bem óbvio, né? Ele é o barulhinho lá, né? Tá certo? Xy, né? E esse outro aqui está bem óbvio que ele é xy, tá certo? Só para a gente ver os fatores direitinho na minha história, então 3 fatorial dá 6, dividido por 2 dá 2 em cima, 2 vezes 2, 2 ao quadrado por 2 ao cubo, aqui você termina com o fator 1/2. Né? E esse segundo que está aqui, dá 3 fatorial em cima, você termina com o fator 1/8. Exatamente o mesmo resultado que a gente conseguiu lá. Certo? Só que a nossa técnica foi um pouco diferente aqui. Né?
que ela envolveu. Só vou comentar isso e encerro. Ela mostrou, dessa maneira que eles estão fazendo, isso ficou claro que o que a gente tem aqui é uma análise combinatória e um pareamento de derivadas funcionais. Eu só obtenho um resultado diferente de zero quando essas derivadas atuam finalmente dentro do mesmo corrente propagador corrente, dentro do mesmo x tracinho x. Tá certo? Então, o que eu tenho, na verdade, é uma tarefa de parear essas derivadas funcionais duas a duas, de todas as formas possíveis. Cada vez que eu parear duas derivadas funcionais, de uma das maneiras possíveis, eu obtenho um propagador, que é o resultado da ação dessas duas derivadas funcionais sobre o termo corrente, propagador, corrente. Tá certo? Então, vocês vão guardar isso na memória, né? Segunda-feira a gente vai continuar do ponto que a gente parou aqui, tá certo? E aí nós vamos fazer a segunda ordem já dentro dessa perspectiva, tá certo? Vamos fazer a segunda ordem, a terceira ordem está dentro dessa perspectiva, tá ok? Beleza. Hoje chega. Obrigado.